Mim. 1 Crônicas 9. Todo Israel, pois, foi arrolado por genealogias, que estão inscritas no livro dos reis de Israel, e Judá foi transportado para a Babilônia, por causa da sua infidelidade. Ora, os primeiros a se restabelecerem nas suas possessões e nas suas cidades foram de Israel, os sacerdotes, os levitas, e os netinins. E alguns dos filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, habitaram em Jerusalém Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Enri, filho de Bari, dos filhos de Pérez, filho de Judá, dos Silonitas Asaías o primogênito, e seus filhos, dos filhos de Zerá Jeuel e seus irmãos, 690, dos filhos de Benjamim Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua. Ibneias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas, e seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes de casas paternas, segundo as casas de seus pais. E dos sacerdotes Jedaías, Joiaribe e Joaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, regente da casa de Deus, Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Maasai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer, como também seus irmãos, chefes de suas casas paternas, 1760, homens capacitados para o serviço à casa de Deus. E dos levitas Simaías, filho de Essube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari Baquebacar, Eres, Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, Obadias, filho de Simaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, morador das aldeias dos Netofatitas. Foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã, e seus irmãos, sendo Salum o chefe, e até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei, que ficava a oriente. Estes foram os porteiros para os arraiais dos filhos de Levi. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas estavam encarregados do serviço como guardas das entradas do tabernáculo, como seus pais também tinham sido encarregados do arraial do Senhor, sendo guardas da entrada. Finéias, filho de Eleazar, dantes era guia entre eles, e o Senhor era com ele. Zacarias, filho de Meselemias, guardava a porta da tenda da revelação. Todos estes, escolhidos para serem guardas das entradas, foram 212, e foram contados por suas genealogias, nas suas aldeias. Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Tinham, pois, eles e seus filhos o cargo das portas da casa do Senhor, a saber, da casa da tenda, como guardas. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos, que moravam nas suas aldeias, deviam de tempo em tempo vir por 7 dias para servirem com eles. Pois os 4 porteiros principais, que eram levitas, estavam encarregados das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E se alojavam à roda da casa de Deus. Porque a sua guarda lhes estava entregue, e tinham o encargo de abri-la cada manhã. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do serviço, pois estes por conta eram trazidos e por conta eram tirados. Outros estavam encarregados dos móveis e de todos os utensílios do santuário, como também da flor de farinha, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias. Os que confeccionavam as especiarias eram dos filhos dos sacerdotes. Matitias, um dos levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, estava encarregado de tudo o que se cozia em sertãs. E seus irmãos, dentre os filhos dos coatitas, alguns tinham cargo dos pães da proposição, para os prepararem de sábado em sábado. Estes são os cantores, chefes de casas paternas dos levitas, que moravam nas câmaras e estavam isentos de outros serviços, porque de dia e de noite se ocupavam naquele serviço. Estes foram chefes de casas paternas dos levitas, em suas gerações, e estes habitaram em Jerusalém. Em Gibeão habitou Jeiel, pai de Bião, e era o nome de sua mulher Maacá. Seu filho primogênito foi Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiol, Zacarias e Miclote.
Miclote foi pai de Simeão, também estes habitaram em Jerusalém defronte de seus irmãos. Ner foi pai de Quis de Saul, e Saul de Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Filho de Jonatas foi Merib-Baal, Merib-Baal foi pai de Mica. Os filhos de Mica Pitom, Meleque, Tariá, e Acás. Acás foi pai de Jará, Jará foi pai de Alemete, Asmavete e Zinri, Zinri foi pai de Moza, Moza foi pai de Biniá, de quem foi filho Refaías, de quem foi filho Eleazar, de quem foi filho Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. 1 Crônicas 10. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele foi ferido pelos flecheiros. Então disse Saul: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a sua espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, lançou-se também sobre sua espada, e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, morreu toda a sua casa juntamente. Quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido, e que Saul eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram, e vindo os filisteus, habitaram nelas. No dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados no monte Gilboa. Então o despojaram, tomaram a sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, para levarem a boa nova a seus ídolos e ao povo. Puseram as armas dele na casa de seus deuses, e pregaram-lhe a cabeça na casa de Dagom. Quando, pois, toda Jabes de Gileade ouviu tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e, tomando o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, trouxeram-nos a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo do terebinto em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. 1